Bem, pessoal, como vocês escolheram lá no Telegram, a nossa primeira aula, depois de fechar a parte 4 do edital, vai ser mais um resolvendo questões. E aqui eu preciso falar algumas coisas para vocês antes da gente começar realmente a resolver as questões, tá? O primeiro ponto, eu estou gravando esse vídeo na tarde de sábado, no mesmo dia que vai o vídeo pro ar. Geralmente eu gosto de gravar à noite porque não tem tanto barulho. Então já peço desculpas se tiver algum ruído, algum barulho aí no fundo, tá? O segundo ponto que eu quero falar, aí já entrando realmente na resolução das questões, é esse conceito daqui. O concurso, todo concurso público, ele é feito para eliminar o candidato, tá? É algo para selecionar, né? Para escolher o mínimo de pessoas possíveis, né? São muitas pessoas concorrendo para as vagas que tem. Então, o objetivo da banca é te eliminar. Então, é por isso que tem muita questão que tem pegadinha, que tem uma formatação ali meio confusa, isso é proposital. E por conta disso, a gente vai sempre usar aquela estratégia, aquela técnica que eu ensinei para vocês no primeiro vídeo, que é a gente não vai buscar a questão certa, a gente vai eliminar todas as questões erradas. Tendo esse tipo de pensamento, você fica mais blindado essas questões de pegadinha, você consegue se defender melhor, tá? A gente vai estudar só até a parte 4, obviamente, eu selecionei questões só do que a gente já estudou, e diferente do que eu fiz no Resolvendo Questões 1, né, e já melhorando esse Resolvendo Questões 2, todas as questões apresentadas aqui caíram no concurso do banco pela Sesgran Rio, tá? Então a gente já vai estar trabalhando com conteúdo do nível da prova, tá? Como a gente vai fazer para não perder tanto tempo? Eu vou ler só a pergunta, né, só a questão, dou um tempo para você pausar. Você pausa, responde, tá? Você responde sozinho. Depois dá o play para conferir o gabarito e o comentário da questão. Beleza? Então, gente, sem mais enrolação, questão número 1. No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes às políticas monetária, creditícia e cambial é da competência do ponto. Deu pause. Beleza, já respondeu? Então vamos lá. Opção A: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Tá? O que acontece aqui, gente? Essa é uma questão de 2015, então isso aqui já nem existe mais. Se a gente fosse colocar para um desenho mais atual, aqui seria o Ministério da Economia, né? Porque envolve essa parte também de planejamento, de orçamento e tudo mais. O que acontece? O ministério ele é um órgão do executivo, mas ele interfere obviamente na economia, mas a gente viu que ele não manda, né, nas diretrizes econômicas. O chefe do Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes, ele até participa do órgão que fixa as diretrizes, mas não é somente o Ministério da Economia que fixa. Então, por conta disso, essa questão daqui está errada. A mesma coisa aqui que eu falei, o Ministério da Fazenda ele não existe mais, ele também foi incorporado pelo Ministério da Economia. Mas mesmo que tivesse aqui um outro órgão, porque hoje, né, não tem mais nível de ministério, né, tem nível de Secretaria Especial da Fazenda. No nosso estudo a gente viu que Opa, desculpa, a gente escreveu aqui errado, é Secretaria Especial da Fazenda. A gente até viu que a Secretaria Especial da Fazenda, né, que o Secretário Especial da Fazenda, ele faz parte também, né, desse órgão que fixa as diretrizes, mas ele também não decide sozinho, tá? Então, também está errado. Opção C, Conselho Monetário Nacional. Opa, Conselho. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo. Ele é o órgão máximo da nossa economia. E só recapitulando, ele é composto pelo o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia,
ele é composto pelo secretário especial da Fazenda e ele é composto pelo presidente do Banco Central. Ele sim fixa as diretrizes e normas da nossa política monetária. Então, até agora, questão C é a que está correta. Mas, de toda forma, a gente tem que ver as outras. Como eu falei, a gente tem que eliminar todas as questões. Letra D. Banco Central do Brasil. A gente viu que o presidente do Bacen, ele compõe o CMN. Então, da mesma forma que o Banco Central tem ali um representante no Conselho Monetário Nacional, não é o Bacen que fixa diretrizes. Recapitulando, o Bacen ele faz o quê? Ele executa, ele não fixa diretrizes. E por fim, Banco do Brasil. Se o Banco Central não vai ser o Banco do Brasil que será, porque o Banco do Brasil está abaixo do Banco Central, da mesma forma que o Banco Central está abaixo do CMN. Então, resposta correta, Conselho Monetário Nacional. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. O Banco Central do Brasil tem por objetivo zelar pela liquidez da economia. Pela liquidez da economia. A liquidez é um atributo de um ativo que deve, em maior ou menor grau, conservar valor ao longo do tempo e ser capaz de liquidar dívidas. Conservar valor ao longo do tempo. Vamos marcar isso. Sendo a moeda um ativo líquido, o Banco Central do Brasil interfere na liquidez da economia quando... Deu pause, que eu vou te esperar. Já respondeu? Vamos lá. O Banco Central ele tem várias funções. Mas aqui a questão ela fala especificamente o Banco Central do Brasil interfere na liquidez. Então a gente tem que verificar aqui quando que ele vai interferir na liquidez de mercado, tá? O primeiro ponto, as reservas monetárias estão baixas. Tá? O que que significa isso? Isso significa algo mais em questão do tesouro, tá? Ou seja, a gente está ficando com pouco valor. Reserva monetária também, muita gente diz, né, que tem o conceito de reserva monetária de dólar, de moeda estrangeira. Então isso daqui não interfere tanto, tá? Pelo menos não de forma direta na liquidez do mercado, na liquidez da economia. Então, vou marcar essa como errada, tá? Letra B. Os empréstimos excedem as reservas bancárias. Isso aqui é uma alternativa que eu vou falar para vocês que nem chega a fazer muito sentido, porque quando você fala em questão de empréstimo, ele não diz se é empréstimo pessoal, se é, por exemplo, um contrato que afeta a dívida pública, ele deixa muito vago. E a questão do empréstimo exceder uma reserva bancária necessariamente não é um problema tanto do Banco Central. Então também, por não fazer tanto sentido essa alternativa, e é muito comum, tá, gente? Esse tipo de alternativa na prova, uma alternativa que não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido, então eu vou marcar como errado. Ah, mas se eu tivesse muita dúvida, se você tivesse muita dúvida, você deixa essa questão em stand-by, beleza? Vamos para a letra C. A inflação está acima do esperado. Opa! A gente viu que quando a inflação está acima do esperado, isso acontece por vários motivos, mas um dos pontos que pode ser que tem muita liquidez no mercado. Então, o que o Banco Central faz? Ele vai lá, reduz a liquidez, ou seja, ele interfere na liquidez da economia para controlar a inflação. Então, teoricamente, a letra C está correta, mas vou deixá-la em stand-by aqui, porque a gente está com a dúvida na B, né? Vamos colocar mais para baixo. Letra D. O balanço comercial está equilibrado. A questão do balanço comercial é a diferença do que o Brasil exporta, do que o Brasil vende, do que o Brasil importa, do que o Brasil compra, tá? De maneira indireta, isso também não afeta a liquidez. A gente vai estudar o conceito de balanço comercial mais para frente quando a gente falar de mercado cambial.
Só que aqui, mesmo que você não soubesse, né, o conceito de balança comercial, se a balança comercial está equilibrada, se ela está equilibrada, a priori não necessitaria de uma interferência do Banco Central. Tá? Então, isso daqui, mesmo sem você saber o conceito de balanço comercial, só por você ver que ele está equilibrado, você já poderia também desconsiderar. E aqui, a letra E, os empréstimos excedem os depósitos à vista. Depósito à vista é o dinheiro que você vai lá e deposita na sua conta do banco. A gente já viu isso em outras aulas. Né? Então, depósito à vista é o dinheiro que você coloca lá. Então, quando o empréstimo excede depósito à vista, você pode pegar um empréstimo que seja maior do que o dinheiro que você tem na sua conta. Então, também está errado. Supondo aqui que se você tivesse ficado na dúvida da B, o que você vai fazer se isso acontecer na prova? Você vai optar pela opção que lhe parece mais correta. Então, você já estudou que quando a inflação está acima do esperado, o Banco Central do Brasil ele interfere na liquidez, reduzindo a liquidez do mercado. Então, vamos optar pela letra C. A inflação está acima do esperado. Tá? Aqui de cara eu já sabia que a letra B estava errada, porque eu falei uma questão que não faz sentido. Mas estou tentando aqui mostrar para vocês como seria um cenário de prova. Tá? Então, sempre elimina a que vocês têm certeza que estão erradas, marca ali as que estão em dúvida. Se no final da questão você tiver duas alternativas que na sua cabeça parecem corretas, opta pela que está mais correta. Elimina tudo. Depois, se sobrar mais de uma alternativa, você opta pela que parece mais correta. Assim você amplia muito a chance de acertar a questão. Vamos agora para a pergunta número 3. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina, nas reuniões de seu Comitê de Política Monetária, o Copom, o... Deu pause, que eu vou lhe esperar. Beleza? Vamos lá para as alternativas. Então, presta bem atenção, gente. Aqui a questão ela está afirmando que o Banco Central do Brasil determina e está perguntando o que o Banco Central determina. O Banco Central ele faz muita coisa, só que aqui o que a questão te indica? Está falando que isso que o Banco Central faz é especificamente na reunião do Copom. Na reunião do Copom. Então ele vem aqui, ó, opção A. Valor máximo do volume de operações de compra e venda de títulos públicos pelo sistema bancário. O Banco Central ele faz isso, tá? Isso aqui é o nosso famoso open market, né? Quando o Banco Central compra títulos ou vende títulos para o sistema bancário, a gente viu isso. Então, mas isso é algo que o Banco Central faz, sim, é algo que o Banco Central faz, mas ele não faz isso através da reunião do Copom. Então, por mais que seja algo que o Banco Central do Brasil faz, como não é na reunião do Copom, essa alternativa ela está errada. Opção B. Quantidade de papel e moeda metálica, quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação, dentro dos limites autorizados pelo CMN. Pô, bacana, a gente viu que o Banco Central faz isso, que o Banco Central faz a emissão, faz o controle de papel moeda. Beleza, mas ele não faz isso através da reunião do Copom, tá? Então, por mais que seja algo que o Banco Central faça, ele não faz isso pelo Copom. Beleza. O valor máximo de todas as formas de crédito no país. O Banco Central pode até fazer isso, chegar junto aos bancos, né, e limitar, né, colocar um teto, colocar regras para as formas de crédito. Mas o Banco Central faria isso diretamente com os bancos, não faria isso através do Copom. Então, por mais que seja algo que o Banco Central possa fazer, não é algo que ele faz através do Copom. Letra D. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais financeiros vindo do exterior. A gente não estudou isso ainda, mas vamos lá. O Banco Central, ele tem essa função também ali de dar uma olhada no mercado cambial, tá? Então a gente vai estar falando de recurso vindo do exterior, mas também não é feito através do Copom, tá? Não é do Copom. Poxa, Brian, mas a gente não estudou isso ainda.
Eu não tinha esse conhecimento. Então, se você não tinha esse conhecimento, é a mesma coisa que a gente fez na 2. Deixa em stand-by essa questão, beleza? No final do curso, você já teria capacidade para eliminar essa, mas vamos supor que você esqueceu, não eliminou. Deixa ela em stand-by e vamos para a letra E. Letra E. Taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos. Aqui vem a grande confusão que as bancas fazem para te levar ao erro. Taxa de juros de referência, taxa básica de juros, taxa Selic. E sim, a taxa Selic, essa sim, ela é definida na reunião do Copom. Essa sim é a nossa alternativa correta. Então, perceba que mesmo às vezes você não sabendo o conteúdo inteiro da matéria, se você tem essa técnica de fazer a questão de ir eliminando as que você tem certeza que estão erradas, e depois, entre as que você tem dúvida, procurar pela questão mais correta, você acerta a questão. É assim que muita gente passa em concurso mesmo não tendo o domínio total da matéria. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 4. Admita que o empresário brasileiro, acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informação privilegiada e manipulação de preços das ações negociadas na Bolsa de Valores. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário é o... Deu pause, faça questão. Beleza? Vamos lá. Questão típica de concurso, onde te jogam muita informação na pergunta para te confundir. Vamos marcar aqui o que é importante. Essa parte toda daqui, ó, admito, até aqui é mais encheção de linguiça do que outra coisa. Vamos reduzir. O empresário usou informação privilegiada e manipulou o preço das ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. Aqui, tá, a gente já estudou que quando a gente fala de ação, a gente está falando de valores mobiliários. A gente já estudou isso. Então, a questão ela versa sobre valores mobiliários. E aqui na segunda parte, a questão indica, né, te pergunta, o órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário. Sabendo disso, vamos aqui para as nossas alternativas. Alternativa A, Conselho Administrativo de Defesa da Economia, o CAD. O CAD, para quem não sabe, ele visa a combater, tá, de maneira bem simples, de combater monopólios, tá? Não é o nosso caso. Dificilmente cai algo relacionado ao CAD na prova, muito difícil, ele não faz tanta parte do sistema financeiro, tá? De forma prática, só que ele pode cair na sua prova como uma alternativa, igual caiu aqui, mas a gente sabe que é errado. Letra B. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. A bolsa, ela é um agente executor do sistema financeiro. A gente viu isso, um agente executor do sistema financeiro nacional. Ela está abaixo da CVM. Ela executa, ela não pode ter nenhum tipo de poder para julgar um processo administrativo. Ainda mais se é algo ocorrido dentro do ambiente dela. Né? Ações negociadas na bolsa, imagina a própria bolsa fazendo a apuração e o julgamento do processo administrativo. Então, não faz sentido. Letra C. Supremo Tribunal Federal.
Supremo Tribunal Federal só realiza julgamentos de ordem máxima, né? Quando se aflige a algum ponto constitucional ou algo do tipo. Mas mesmo sem você ter esse conhecimento, tá? Mesmo sem você ter esse conhecimento jurídico, de forma bem simples, a gente está falando de julgamento de processo administrativo, a gente não está falando de julgamento de processo legal. Então só aqui a gente já mata duas, né? A gente já tira tanto o STF quanto o STJ. Nos sobrando somente a alternativa E, que é a alternativa correta. Se eu estou falando de algo que é referente a valores mobiliários, quem melhor para julgar um processo administrativo do que a Comissão de Valores Mobiliários? Questão fácil, questão óbvia. Essa daqui é para cair na prova, a gente marcar já comemorando, já sabendo que acertou. Indo para a nossa questão 5, uma questão maravilhosa, tá? Vamos lá. As previsões para o desempenho da economia brasileira neste ano e no próximo continuam se deteriorando. As cerca de 100 instituições que consultadas para o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, projetam uma queda maior para o PIB em 2015. Quanto à inflação, os analistas consultados pelo Banco Central aguardam uma alta de 9,23% para o IPCA nesse calendário, acima da taxa estimada de 9,15%. Nesse contexto, representa uma medida efetiva que poderá ser adotada para conter a alta inflacionária. Ponto. Dê o seu pause, faça a questão que eu vou te esperar. Beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto aqui, né, fala desse ano na questão, mas é uma questão de 2015, de uma prova de 2015. É o cenário que a gente estava em 2015, com uma inflação muito alta. Mas, vamos lá, como eu falei, a banca ela te joga muita informação para te confundir, tá? Aqui, de maneira bem simples, o que importa é isso. O que importa é essa parte. Tudo isso que eu li, você só precisa, né, focar nessa parte. Representa uma medida efetiva que poderá ser adotada para conter a alta inflacionária, 2 pontos. Então, vamos lá. Alternativa A. Aumentar a taxa de juros básica da economia, aumentar a taxa Selic. O que a gente viu, né, quando a gente falou de inflação? Geralmente, a inflação ela é causada por vários motivos. A gente tem inflação de demanda, a gente tem inflação de custo, né? Também tem toda uma questão estrutural. Mas o principal remédio para você controlar a inflação, pelo menos dentro da parte de política monetária convencional, é a redução da liquidez. É você adotar uma política monetária restritiva. Beleza? Então, tudo que reduzir a liquidez do mercado tende a conter a alta da inflação. E o que acontece quando eu aumento a taxa de juros? Se eu aumento a taxa de juros, os empréstimos ficam mais caros, menos pessoas pegam empréstimo, menos dinheiro circulando na economia. Menos dinheiro circulando na economia, eu estou praticando uma menor liquidez. Uma menor liquidez contém a inflação. Então, até agora, a alternativa A, nossa primeira alternativa, parece muito correta, tá? Mas vamos lá. Opção B. Reduzir drasticamente os principais impostos federais, estaduais e municipais. O que acontece? O Banco Central ele é o principal executor da política monetária, mas não significa que só ele atua. Reduzir imposto, ampliar imposto, pode ter um efeito na economia? Pode. Só que aqui tem dois problemas. O primeiro ponto, a questão diz, uma medida efetiva. Reduzir imposto pode até ter alguma questão efetiva, tá, na economia, não nesse cenário, a gente vai ver, só que é algo que demora, né? Vai depender da boa vontade do presidente, da boa vontade do governador, às vezes necessita até de alguma questão do Congresso,
então não seria algo tão prático, tão rápido. Mas além disso, o que que acontece, né? O que que acontece se eu reduzo de forma bem simples, se eu reduzo muito os impostos? Fica sobrando dinheiro na economia, porque se as pessoas pagam menos impostos, ela tem mais recurso para gastar. Se ela tem mais recurso para gastar, aumenta a liquidez. Se aumenta a liquidez, tende a aumentar a inflação. Então, por conta disso, apesar de não ser algo bancário, ser algo mais fiscal, eu só tenho que ter essa lógica. Se eu reduzo o imposto, as pessoas não me pagam imposto, têm mais dinheiro na mão. Se as pessoas têm mais dinheiro na mão, elas vão gastar mais, vão aumentar ainda mais a inflação. Então, letra B, a gente desconsidera. Letra C, aumentar a emissão de papel moeda para honrar a folha de pagamento e os demais gastos do governo, visando a diminuir os depósitos à vista nos bancos. Gente, essa questão daqui é completamente errada. Porque se eu vou aumentar a emissão de papel moeda, se eu vou aumentar o dinheiro circulando, a tendência é que aumente os depósitos à vista nos bancos. E além disso, se eu aumento a emissão de papel moeda, eu estou fazendo o quê? Estou jogando mais dinheiro na economia. Se eu jogo mais dinheiro na economia, eu aumento a liquidez, eu aumento a carga inflacionária. Então, letra C também completamente errada. Letra D, aumentar a produção de bens da indústria. Quando você faz um aumento de produção de bens, você tende, né, de maneira bem efetiva a aquecer a economia, tá? Quando você aquece a economia, você tende a ter mais dinheiro circulando. Brian, por que isso? Se aumenta a produção de bens, eu vou precisar de mais pessoas trabalhando. Se eu preciso de mais pessoas trabalhando, essas pessoas vão ganhar mais salário, vai ter mais dinheiro também na economia, se tem uma pressão na questão da inflação. Então, o aumento da produção, ela não afeta tão diretamente a inflação, mas se, né, no que ela afeta, ela acaba se beneficiando mais, né, o aumento da produção da indústria, ela acaba se beneficiando mais de uma política monetária expansiva, né, ou expansionista, não fazendo muito sentido. Tá? Isso aqui, essa daqui é um pouco mais complexa para vocês entenderem. Quando a gente começar a falar numa parte de mercado, de capital, de empresa captando recursos na bolsa, já de algumas coisas mais complexas, isso daqui talvez fique mais claro. Mas se você não entendeu essa questão, essa alternativa D, ou por que que ela está errada, você poderia utilizar aquela técnica. Deixa ela em stand-by e depois escolhe a mais certa. Beleza? Por fim, a alternativa é aumentar o nível geral de preços da economia. Se eu aumento o nível do preço da economia, eu aumento o preço das coisas. Se eu aumento o preço das coisas, eu aumento a inflação. Então isso aqui não precisa nem... Opa, isso aqui é o tipo de alternativa que você já sabe que está errada de cara. Então, entre a opção A e a opção D, considerando que você não tenha entendido o que eu falei, você sabe que a opção A é a mais correta, porque é algo que você já viu. Então, opção correta, letra A, mais um acerto pra gente. Uma questão muito bem elaborada, tá? Uma questão assim, daquela de concurso que ela acaba confundindo muita gente. Muita gente acha que reduzir imposto é legal, então marcaria reduzir imposto porque acha que é bacana. E marcaria errado. Muita gente ia colocar que aumentar a produção é bacana, porque é bacana, mas para conter inflação não é. Tá? Então, quando você for responder a pergunta, você tem que entender o que a banca quer e procurar a melhor alternativa. Fechado? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 6. O poder regulatório e fiscalizador da CVM se estende a várias entidades e atividades. Não constituem uma dessas entidades ou atividades, dois pontos. Pausa para você responder. Estou te aguardando aqui. Beleza? Respondeu? Vamos lá. Aqui é uma pergunta boa, né? A gente sabe que a gente vai estar falando da CVM. A CVM ela cuida. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. CVM, ela cuida de valores imobiliários. E a pergunta quer saber o que ela não faz. Não constituem.
Então, beleza. Opção A. Os sistemas de compensação de títulos públicos federais, Selic. Título público federal, a gente viu que tem um órgão, né, tem um agente da economia que realiza compra e venda, faz todo esse controle, que é o Banco Central. E a gente sabe que título público federal não é um valor mobiliário. Então, alternativa A já nos aparece como errada. Mas vamos ver as outras. Acho até que puxou umas aqui embaixo que eu vou ver a alternativa. Alternativa B. Os mercados de balcão organizados de valores imobiliários. De valores imobiliários. Então, se algo está vinculado a valores imobiliários, é óbvio que vai ser de responsabilidade da CVM. Então, completamente errada. C. As bolsas de mercadorias e futuros. Mercadorias e futuros são valores imobiliários. Mercadoria, commodity, saca de... Aí dentro de commodity, né? Saca de milho, boi, minério. A gente viu que isso é considerado valor imobiliário e que isso é de competência da CVM. Letra D. As auditorias de companhias abertas. A companhia aberta é aquela que tem suas ações listadas em bolsa. Se ela tem ações listadas em bolsa, ela está dentro do mercado de valores imobiliários. Se ela está dentro do mercado de valores imobiliários, quem deverá fazer a auditoria dela? A CVM. Então a CVM é responsável por isso. E por fim, que ficou aqui embaixo, as entidades de compensação e liquidação de valores imobiliários. Se a gente está falando de valores imobiliários, a gente está falando de CVM. Então, obviamente, a nossa alternativa correta, como a gente já tinha visto de cara, é a letra A. E agora, indo para a nossa última questão de hoje, a questão número 7. No Brasil, a condução e a operação diária da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade do... Deu pause, vou te esperar aqui. Beleza? Questão muito boa, tá? Como eu falei, às vezes, né, e muitas das vezes, a banca modifica umas palavrinhas do que está no material de estudo. E aí você acaba se enrolando. Vamos pegar aqui. No Brasil, esquece a condução e operação diárias da política monetária. Condução e operação tem a ver com execução. Então, de maneira mais simplificada, a banca quer saber quem é o agente financeiro que é responsável pela execução da política monetária. Bacana? Então vamos lá. Alternativa A: Caixa Econômica Federal. A gente viu que a Caixa Econômica Federal ela está lá no mesmo nível de banco, né? A gente viu que ela não tem, né, o poder para executar a política monetária. Isso não é uma função dela. Apesar de não ser um banco, ela tem características de banco, ela não tem esse poder. Então, questão errada. Letra B. Comissão de Valores Mobiliários. A CVM. A nossa querida CVM, ela trata de valores mobiliários. Ela não tem o objetivo de estabilizar a economia, de regular a inflação. Ela tem o objetivo de, né, regular não, porque, desculpa, regular não seria tão o foco da CVM. A CVM ela tem o objetivo de incentivar o crescimento do mercado de valores imobiliários e de ter um controle, né, de fazer ali toda uma questão de auditoria, como a gente já viu na questão anterior. Então a CVM não tem a ver com isso, ela tem a ver realmente com o mercado de valores imobiliários. Parece redundante, mas é importante você gravar isso. Tanto que a gente já viu que tiveram várias questões envolvendo conceitos óbvios. Então é importante a gente reforçar. Então também não é.
Letra C, Banco do Brasil. Gente, da mesma forma que a Caixa Econômica não tem poder para influir na política monetária, o Banco do Brasil também não. O Banco do Brasil, ele é um agente lá final, ele que faz a coisa acontecer, ele que põe a mão na massa. Ele não executa a política monetária, ele não controla a inflação, tá? Ele está dentro do sistema financeiro lá na ponta, de quem rala mesmo, ele não está na parte de superior ali. Então também não é o nosso Banco do Brasil. Letra D, Banco Central do Brasil, que é a nossa alternativa correta. Até porque o Banco Central do Brasil ele é o principal executor da política monetária do Brasil. A gente viu isso. Tá? Então, até agora, a nossa questão correta. Mas vamos ver a letra A. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso querido BNDES. O BNDES ele também não tem o objetivo de controlar a inflação ou de controlar, executar a política monetária. O objetivo do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é fomentar o desenvolvimento econômico e social. Então também não pode ser a letra A, validando assim a nossa resposta do Banco Central do Brasil, tá? A gente mata aqui o resolvendo questões 2 só com questões de provas do Banco do Brasil, tá? Esse é o nível das questões que vocês vão enfrentar. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado nebulosa, tiveram aqui algumas questões que tem alguns pequenos conceitos que a gente ainda não estudou, e eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês que com um terço da matéria a gente consegue, utilizando uma técnica de resposta que é eliminar as erradas e escolher a mais correta, que a gente consegue acertar a maior parte da prova, tá? Mas o que você ainda não conhece, fica tranquilo que a gente vai estudar. O importante é que você não tenha nenhuma dúvida sobre os conceitos que a gente viu até agora. Então, se tiver, coloca nos comentários, que eu sei que hoje foi bem denso o conteúdo, foi bem pauleira, tá? Então, qualquer dúvida, de novo, deixe nos comentários, que dependendo até da quantidade de dúvida que surgiu, eu posso fazer um vídeo só para a gente revisar esse Resolvendo Questões 2. Próxima aula a gente já volta para a nossa parte de conteúdo, iniciando falando de produtos bancários. Por fim, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo de questão, mas antes da prova a gente vai bater muito nisso, tá? Por isso que eu prefiro adiantar muito conteúdo para lá no finalzinho, uns 15 dias antes da prova, a gente descer assim com força, botar muito foco em questão para vocês estarem afiados para o concurso. Mas como o pessoal no Telegram pediu questão, então preparei aqui com muito carinho no nível alto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, peço me dar o feedback se a quantidade de questão ficou boa, se o tempo do vídeo ficou bom, senão a gente vai ajustando. Faz um vídeo menor, coloca menos questões. Se vocês acharam que foram poucas questões, a gente coloca mais questões, tá? O feedback de vocês é muito importante, que é para vocês que eu estou fazendo isso. Então, quero saber qual a melhor forma para entregar o conteúdo para vocês. Tá bom, gente? É isso, um forte abraço e bons estudos.